Hoje sim! Bem-vindos ao canal Combo VIP. Dia 25 de novembro de 2012 foi a última corrida de uma das lendas da Fórmula 1, Michael Schumacher. E por isso que o Combo VIP de hoje vai falar não de um, mas de dois documentários de lendas da Fórmula 1. E para isso eu preciso de especialistas no assunto. Ela é uma das escritoras do site Boletim do Paddock e também a melhor irmã do universo. Deem as boas-vindas para a minha irmã, Denise Vives. Olá, todo mundo que está assistindo aí o Combo VIP. E vamos falar de duas lendas da Fórmula 1. E claro, eles, os criadores do site Boletim do Paddock e do canal do YouTube, que falam de tudo sobre automobilística, eles são feras mesmo. Então deem as boas-vindas para Débora Almeida e Rubens. Olá, pessoal do Combo VIP. Oi, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. E vamos aí falar um pouquinho sobre Ayrton Senna e sobre o piloto que eu gosto muito, que está sempre na minha lista de favoritas, que é Michael Schumacher. Obrigado, Van, mais uma vez pela oportunidade. Vamos falar de duas lendas que não eram lentas na pista novamente. E o que mudou da última vez que nos encontramos é que vocês conseguiram o que era impossível. Quero convencer a minha irmã a assistir Doctor Who. You a doctor, Ryan? No. Shame. I'm looking for a doctor. Então, mas o assunto de hoje é Fórmula 1, então vem com a gente nesse combo. Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Documentário de 2010. Ayrton Senna da Silva nasceu em São Paulo no dia 21 de março de 1960. O seu pai, Milton, passou para ele a sua paixão pelo automobilismo. E aos 13 anos ele começou a competir profissionalmente no kart. Once they recognized that his ambition was to be a racing driver, they had no problem backing his early efforts in go-karts. Em 1981, ele passou para os monopostos, competindo na Fórmula Ford 1600 de 2000 e depois da Fórmula 3 britânica. Em 1983, o Senna testou por algumas equipes e acabou assinando com a Toleman. Well, I think we are watching the arrival of Ayrton Senna as truly outstanding talent. E ele fez a sua estreia na Fórmula 1 no GP do Brasil de 1984. Bom, no ano seguinte, ele foi para a Lotus, equipe onde ele ficou até 1987, quando assinou com a McLaren, equipe que deu a ele seus 3 títulos mundiais. A parceria com a McLaren acabou em 1994, quando ele foi para a Williams, mas infelizmente ele não completou a temporada. Ele faleceu em um acidente no GP de San Marino, no circuito de Imola, no dia 1º de maio de 1994. Bom, nas suas quase 10 temporadas de Fórmula 1, Senna conquistou 41 vitórias, 65 poles e 80 pódios. E apesar de tantas vitórias, o triunfo em casa demorou para acontecer. Foi somente em 1991 que Senna conquistou sua primeira vitória em casa, uma corrida dramática no circuito de Interlagos. Ele tinha tentado tantas vezes vencer o Grande Prêmio do Brasil que ele encontrou dentro dele uma força especial. Aliás, o traçado de Interlagos tem uma mãozinha do Senna por trás. Isso porque as corridas eram realizadas no Rio de Janeiro, mas a cidade ficou sem dinheiro para arcar com os custos da Fórmula 1. E aí Interlagos recebeu a chance de receber a Fórmula 1. Para receber a Fórmula 1, o traçado de Interlagos precisava ser reduzido. Na época, o chefão da Fórmula 1, Bernie Eccleston, também queria inutilizar a parte oval do circuito, e para isso ele precisava tirar as curvas 1 e 2. Foi aí que Senna entrou na história. Ele sugeriu um S para ligar a curva 1 à curva do Sol. Só que ele estava pensando em curvas de alta velocidade, como a Maggots and Becketts no circuito de Silverstone, na Inglaterra. O resultado saiu completamente diferente do imaginado, com curvas de baixa e com uma freada forte. E se dependesse do piloto, o famoso S do Senna se chamaria curva circulante, em homenagem ao primeiro brasileiro a correr na Fórmula 1 e que também foi diretor de Interlagos por muitos anos. Não ia ser a mesma coisa. Se Chico fosse escrito com S, né? Mas o S da camisa dele é o S certinho, do mesmo formato do traçado. Bom, o documentário, ele traça muito bem o início da carreira do Ayrton Senna, a chegada dele na Fórmula 1, as disputas dele com Alain Prost, principalmente nas pistas, tratando Alain Prost até mesmo como vilão, mas não vá por esse lado. Alain Prost não era o vilão, ele só era o arquirrival, inimigo mortal de Ayrton Senna, eu acho que assim podemos colocar. E também o que é interessante aí do documentário é que coloca o Ayrton Senna não só como um atleta, mas também como uma personalidade brasileira, um pouco de esperança ali no final dos anos 80, que o Brasil não estava tão bem economicamente. Bom, o mais bacana desse documentário é que traz
narração de várias personalidades que conheceram o Ayrton Senna. Senna vai com tudo e passa a próxima. Ayrton Senna has got the lead. Não só pilotos que conviveram com ele, mas também jornalistas e empresários. E também um dos pontos fortes ali é a dramaticidade que eles colocam no acidente. Vale ressaltar que o Alice, acho que é assim que pronuncia o nome do diretor, ele nunca tinha ouvido falar de Ayrton Senna. E isso que dá o tom bacana do documentário, porque ele nem sabia o que era Fórmula 1. Então dá para entender ali que ele acertou muito bem para fazer esse documentário. The circuit for me was a tunnel, which I was just going. And I realized I was well beyond my conscious understanding. Depois de assistir o documentário do Senna, eu tive uma percepção um pouco maior da importância do piloto para os brasileiros. Na minha casa, né, e na casa dos meus tios, a gente tinha um quadro do Senna e para mim ficou um pouco mais nítido depois de ver o documentário, de entender um pouquinho mais da história do Senna, porque que as pessoas tinham quadros dele em casa. Até porque, quando eu era criança, uma das coisas que eu consegui identificar que a gente tinha parentes, né? Quem eram os nossos parentes mais próximos, era de quem a gente tinha quadros, de quem a gente tinha porta-retrato em casa e que a gente sempre via. E do Ayrton Senna, tipo, todo mundo na minha família tinha a mesma foto dele. Então, num período da minha infância, eu achava que o Senna era um parente nosso, por conta disso, porque sempre que eu ia na casa dos outros tinha uma foto dele. Então, acho que é por isso, por esse apego que as pessoas tinham por ele, por esse carinho tão grande, o Senna conseguiu realmente invadir a casa, né, dos brasileiros e se tornar realmente um parente, apesar da gente não ter esse contato direto com ele. Eu lembro que acho que a primeira memória mais forte que eu tenho do Senna foi justamente nos acidentes que aconteceram no Japão, no final de temporada, até que o documentário acaba abordando. E lógico, a vitória de 1991, que pra mim eu acho que foi, se fosse escolher assim, tipo, uma vitória de todos os pilotos que passaram pela Fórmula 1, eu acho que essa vitória de 91 em Interlagos foi, talvez assim, acho que a mais emocionante. Tivesse em Interlagos! Uma grande vitória de Senna! E eu lembro que eu estava assistindo no dia do acidente, e eu lembro assim que ele bateu, ele nem tinha parado o carro ainda, de eu virar pro meu pai e falar assim, eu não acredito que o Senna morreu. Tipo assim, não tinha nem chegado a equipe médica no local, e eu falei assim, não acredito que o Senna morreu. Porque eu acho que no final eu já sabia. Então, quando veio realmente a notícia que ele tinha falecido, eu já estava conformada, porque eu já sabia. Na escola eles vendiam uns kits que vinha coisinhas para fazer... coisa de gesso, e tinha um carrinho de Fórmula 1, e eu lembro que eu fiz e eu pintei ele, não sei se você lembra que eu tinha esse carrinho, que eu pintei ele com as cores da Williams, né, por causa da temporada de 94. Nem sei onde aparece esse carrinho, mas eu tive muitos anos. Eu tenho a lembrança da minha irmã acordando cedo no domingo para ir assistir Fórmula 1, quando ela se mudou para São Paulo, e ela vinha, e domingo ela ia assistir a Fórmula 1, eu ficava com ela para ter mais tempo, e eu acabava assistindo, mas isso já era antes era depois do Senna, né? Eu lembro o grito dela e do meu pai quando o Senna bateu o carro, e aí eu lembro que eu fui, o que aconteceu, e vocês falaram, o piloto, o Senna bateu de um acidente muito sério. Só que pra mim eu só tinha, tipo, lembranças de um gibizinho que tinha do Senna, até da pintura que ele fazia, mas assim, eu não sabia a importância que ele tinha, eu só fui aprender a importância dele bem depois, assim, mas eu tenho esse dia lembrado na memória. A lembrança que eu tenho do Senna não é, sim, exatamente de corrida, mas é uma coisa que eu tenho muito comigo, é que normalmente de domingo meu pai estava em casa, porque trabalhava durante a semana, e quando ele ia ter corrida, ele ficava contando, tipo, dos duelos, histórias da Fórmula 1, alguma coisinha assim, e ele comprava muito pra gente, eram essas miniaturas de carrinho aqui, ó, não sei se o pessoal vai conseguir ver, que é aqueles de brinquedinho que até você ganha em festinha de aniversário. E eu tinha um monte desse que eu formava em cima da mesa do centro da sala, todo o grid. E conforme ia ter na corrida, eu ia fazendo um reposicionamento. Então, a minha memória é muito mais afetiva de lembranças, no caso de assistir corridas e fazer isso, mas de realmente ver o Ayrton Senna em pista, as coisas, é muito nebuloso ainda na minha cabeça, né?
A gente tem aquilo que a gente fala de falsas memórias. Tanto eu assisti documentários, filmes e até corridas antigas, na minha cabeça ficou meio inserido que eu lembro das corridas. Mas a verdade, realmente eu lembro desses momentos. Então, isso que é legal, porque até no documentário o pessoal fala, né, que o Ayrton Senna era tipo um orgulho nacional que todo mundo tinha de domingo assistir. Então, eu praticamente comecei já criança compartilhando desse sentimento que todos os brasileiros tinham. Ayrton Senna, ergue o punho, vibra, é a vitória, Ayrton Senna! Impossível não depois reconhecer o ícone que ele é, né? Até mesmo para os pilotos que estão chegando agora, que são os novinhos e tudo, a maioria só acompanhou o Schumacher mesmo eles reconhecem o Senna, a grandiosidade que foi o Senna. E mesmo Senna sendo um ícone brasileiro, foi um britânico que fez o documentário. Revoltada, mas permito. Porque o documentário ficou bom, mas revoltada. No Brasil, vocês perderam a oportunidade. São poucos ícones que a gente tem, vocês perderam a oportunidade. E com isso, o britânico ganhou um BAFTA e os festivais de Sundance por melhor documentário. Mas quem quiser ver o ícone que o Ayrton Senna era, por favor, confiram o documentário no Globoplay. E foi isso mesmo. Deus me deu essa corrida e valeu. E eu estou feliz demais e a emoção foi muito grande. Schumacher, documentário de 2021. Michael Schumacher nasceu no dia 3 de janeiro de 1969 e começou sua carreira no kart na Alemanha, seu país natal. My father started already to rent out go-karts for the club at this time, and I was always with him to work on the go-karts, to help him, and as well to test the go-kart. Once he finished one go-kart, I had to test the go-kart if it is okay. Depois de correr pela F3 alemã, ele passou pela DTM e corridas de endurance, já como piloto da academia da Mercedes. Em 1991 surgiu a oportunidade de correr na Fórmula 1 substituindo um piloto que havia sido preso por uma briga de trânsito alguns dias antes, e essa história é sensacional. Vale uma consulta de vocês aí no Google para poder saber. Se você lá no BP deve ter esse texto também falando sobre isso. I've seen him in Formula 3 and I have this, or the team has this attitude to give youth a chance, and that's the way our team is formed. Bom, depois de fazer sua estreia no GP da Bélgica, Schumacher foi contratado pela Benetton para o restante da temporada. E foi na Benetton que Schumacher venceu seus 2 primeiros títulos, em 1994 e 1995. Bom, em 1996 ele foi para a Ferrari e ajudou a reerguer a equipe, ganhando mais 5 títulos entre 2000 e 2004. Bom, em 2006 ele anunciou que estava se aposentando das pistas, só que essa aposentadoria não durou muito. Bom, em 2010 já estava ele de novo, dessa vez pela Mercedes, que estava fazendo sua primeira temporada com a equipe desde 1955. Bom, o Schumacher ficou na equipe até 2012, quando deixou as pistas de vez. Bom, o Schumacher era viciado em adrenalina. E em 2013 ele estava esquiando com seu filho, o Mick, quando ele caiu e bateu a cabeça. Desde então, não se tem muita notícia sobre o estado de saúde do piloto, a não ser algumas dicas que são dadas pelos familiares ou por amigos. Depois desse breve resumo do Rubens e da Denise, a gente tem o documentário do Schumacher, que é justamente contando sobre a trajetória dele. Everybody's aware of who's coming up through the system. We had a sense that this was someone who was looking very promising. Desde o comecinho lá, quando o pai dele cuidava dos kartódromos e o filho pegava os karts para poder fazer alguns testes, até esse acidente que ele acabou sofrendo. Bom, toda a história que é contada do Schumacher foi utilizado alguns personagens que fizeram parte da carreira dele, como o Damon Hill, que também apareceu lá para poder falar e dar alguns depoimentos da carreira. So there I was suddenly in a title fight with Michael Schumacher. E também a gente tem todo esse documentário sendo contado com as histórias da Corina, a esposa do Michael Schumacher. Das war für ihn die Unterstützung, dass wusste einfach, dass nicht alleine war. Ela é
o personagem principal ali que ajuda a narrar toda a trajetória do Schumacher. Então, nós temos vários relatos de vida dela, porque ela esteve bastante com ele nas pistas. Então, esse documentário tentou ser um pouco mais intimista, trazendo também aquela visão de piloto mais do cara fora das pistas. Então, eles tentam abordar da melhor forma ali como ele agia com seus engenheiros, com os mecânicos, com a esposa, com os filhos. E toda essa admiração que os fãs têm pelo Schumacher, né, de criarem ele como um herói, nós temos também a sensação de que ele era uma pessoa comum, como todos nós, e que gostava da privacidade, da vida dele mais privada. No entanto, um dos pontos é que quem estava muito ansioso por esse documentário achava que poderia mergulhar um pouco mais na vida do Michael Schumacher, na sua vida privada. No entanto, eles não conseguiram ir muito a fundo nessa parte. A gente ainda tem alguns mistérios sobre a vida dele, mas conseguiram dar alguns relances ali sobre a história do Schumacher. He drove with his heart, he drove with passion, he drove with a relaxed sense of I'm doing what I love to do, but I don't owe anybody anything anymore. O curioso é, pessoal, você que está aí assistindo esse vídeo, que nós temos um personagem muito peculiar que fez parte deste documentário, Mark Webber, que até agora nós estamos buscando uma explicação para ele ter aparecido no documentário. Essa peculiaridade do Mark Webber é um fato interessante, porque os principais companheiros de Michael Schumacher, aquele pessoal que realmente fez parte da história dele, que foi o Rubens Barrichello e o Felipe Massa, não tem nenhum depoimento deles no documentário. Não tem nenhuma menção? Não, tem um erro de filmagem, que falam que é o Schumacher correndo na pista e na verdade era o Rubinho. You did see Michael back off. Bom, tal qual o documentário do Ayrton Senna, o documentário do Schumacher também foi um pouco inspirado no documentário do Senna. As escolhas de imagens, a preparação ali da montagem e principalmente o início do documentário do Schumacher é contando muito sobre a importância do Ayrton Senna. At the time when Michael Schumacher appeared in Formula One, Senna was the preeminent figure in the sport. E também porque eles dividiram pista. Então o acidente do Ayrton Senna é o que marca o começo do documentário do Schumacher, e a gente também tem alguns depoimentos de quando o Schumacher viu esse acidente do Ayrton Senna e, né, da importância que isso teve para a Fórmula 1, mas também do impacto que o Ayrton Senna teve para o próprio Michael Schumacher. But the worst was really the 2 weeks after this. I mean, once I really had to accept that he is dead. I mean, this was just something crazy. Eu, por ser fã do Schumacher, eu achei que, tipo, ia ter mais, ia ser um pouco além, sabe? Porque uma das coisas que eles venderam quando o documentário ia sair é que era o documentário definitivo da vida do Schumacher, não sei o quê. E aí, tipo, eles focam muito no começo da carreira dele, no primeiro título, e depois, dali pra frente, tipo, a gente não tem muita ideia de que ele conquistou 7 títulos, sabe? Tipo, foi desgringolando o documentário. E perde um pouco, porque acho que pro pessoal que não sabe quem foi o Schumacher ou começou a assistir a Fórmula 1 agora, não consegue entender a importância dele. Il carisma di un leader, e questo è stata la sua grande dote. E credo che questo sia il contributo che ha dato alla Fórmula 1. Esse que é o problema que eu te falei, se o documentário do Senna tivesse sido feito por brasileiros. O do Schumacher foi feito por alemães, então, tipo, você percebe que eles têm muito pé no freio de tipo de coisa de falar do Schumacher, da família. Você percebe que eles têm, tipo assim, eles vão no embalo no assunto, de repente eles cortam e mudam de assunto. Até porque a família sempre foi muito privada, né? Então, é a primeira vez que a gente vê eles falando sobre o assunto. Porque eles sempre evitaram falar. Ich meine, jeder vermisst Michael da. Aber Michael ist ja da. So, anders. Aber er ist da und das gibt uns allen Kraft, finde ich. Eu confesso que eu torcia para Ralf Schumacher, porque eu acho que ele merecia um pouco de amor. Ele não estava recebendo. E aí o Rubinho ficou
né, parceiro do Schumacher, e aí eu comecei a torcer pro Rubinho, porque eu falei, o Schumacher já ganhou demais, vamos torcer pro Rubinho. Então eu tava na mesma decepção que todos os brasileiros estavam naquele momento, e que o Rubinho brecou, e o Schumacher foi. Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Nesse dia eu fiquei mais possessa ainda, mas eu admito que ele é um piloto fenomenal, ele merecia mesmo o pessoal enaltecer ele mesmo, eu não tiro o talento que ele tinha. Bom, até interessante desse do hoje não, hoje sim, que eu lembro que foi, raramente a gente passava um final de semana em São Paulo, normalmente eu ia para Minas, mas nesse final de semana nós ficamos em São Paulo, porque era Dia das Mães, e meu pai falou, não, eu vou levar sua mãe num restaurante que eu quero levar ela há muito tempo. Terminando a corrida, nós vamos para o restaurante. Diga-se de passagem, foi o pior almoço que a gente já teve num restaurante, porque minha mãe só ficava resmungando do Rubinho ter deixado o Schumacher passar, meu pai tava puto e eu, gente, ele é empregado, né? Tem mais que deixar passar mesmo. Mas de lembranças do Schumacher, eu acho que é uma coisa que eu tenho até hoje, e eu reto eu comento com o pessoal lá do BP, que nenhum outro piloto conseguiu inserir na cultura dos fãs de Fórmula 1 a questão de 2 hinos em sequência. Tipo, a gente tem o Lewis Hamilton agora que venceu já 100 corridas, né? Mais de 100, talvez, quando você estiver assistindo esse vídeo. E ele tem uma sequência lá de música, quer dizer, do hino inglês, depois alemão, mas só o Schumacher conseguiu introduzir a gente parar para assistir a sequência do hino alemão e depois o hino italiano. E depois vinha a ópera Carmen, quando ele estourava o champanhe. Então, minha maior lembrança do Schumacher foi realmente introduzir essas 3 músicas, vamos por dessa forma, na cultura nossa, de que toda vez que tem jogo de seleção, Itália e Alemanha, a gente já até tuita lá, vitória do Schumacher. Então, acho que a lembrança que eu tenho dele foi de ter introduzido isso na nossa mente. A memória que eu tenho mais do Schumacher é uma memória mais clubista, eu como torcedora da McLaren, vendo a Ferrari ganhar todos os anos, o Schumacher ganhar todas as corridas, ganhar todos os títulos e a gente ficar sem nada. Essa era a memória que eu mais tinha. Eu falei assim, não acredito que vocês têm que se virar ferrarista para ganhar alguma coisa na Fórmula 1. He delivered Ferrari the World Championship they'd wanted for 20 plus years. And from that point onwards, everything was a bonus. And he drove with a freedom after that. Eu tô sentindo que você é a única fã do Schumacher. Eu acho que o clássico, né, de toda criança que cresceu com o Schumacher é ter aquela coisa de, se você vai desenhar um carro de Fórmula 1, você vai desenhar um carro vermelho, porque você viu muitas vitórias do Michael Schumacher. Mas eu acho que uma das coisas legais que o documentário traz pra gente é algo que aqui no Brasil o pessoal tinha muito preconceito, justamente pelo Schumacher ganhar bastante, mas tem algumas justificativas. Ele era um piloto que se dedicava muito à equipe, que tentava compreender o quanto que ele trabalhava com a equipe, se dedicava aos mecânicos, a entender o seu carro. Então a gente tem ali no documentário mostrando uma cena dele, né, justamente estando ali com o time nos boxes e ficando até tarde para poder fazer o trabalho e acompanhar o trabalho com a equipe e também entender mais do carro dele. E acho que uma das coisas também que ficou mais claro com o documentário é o quanto ele tentava ser extremamente perfeccionista, né? Sempre tentava obter os melhores resultados, ter a melhor performance. No documentário também a gente tem ali algumas cenas dele fazendo um teste noturno com um carro de Fórmula 1, que é algo que não é comum, né, o pessoal fazer essas voltas aí à noite. E hoje também a Fórmula 1 é muito mais limitada nessas questões de fazer testes, do pessoal poder extrapolar muito. E muita coisa foi criada justamente porque o Schumacher era um gênio, conseguia explorar muito bem a Fórmula 1 ali, os limites da Fórmula 1, e todo o regulamento, tudo, foram criado, né, muita coisa para poder barrar o Schumacher, para ele não conquistar mais títulos, não conquistar tantos pontos assim. Então é bem interessante, porque é um piloto que tinha muita coisa para poder mostrar, mas o pessoal em vários anos tentou brecar um pouco da genialidade que ele tinha. You have to have that kind of feeling to not go over the top or not be under it. And if you do that, then both of us will be satisfied, the car and I.
Esse ano, quando eu ia voltar a assistir Fórmula 1, eu ia torcer pro filho dele, pro Mick Schumacher. Mas aí a minha irmã disse que não é melhor nem perder tempo, porque ele tá com um time muito ruim, ele não vai sair do lugar. E outro dia deu uma batida de ouro e tava em último, eu falei, coitado. Porque muita gente da equipe Haas veio da Ferrari e trabalhou com o Schumacher, com o pai. Além de ficar emocionado, né, com a chegada do Mick na equipe, na Fórmula 1, eles veem muitas semelhanças na maneira de trabalhar, né, de abordar uma corrida entre os dois. Dann natürlich ist es so, dass nach dem Unfall diese Erfahrungen, diese ich glaube, Momente, wo einfach viele mit ihren Eltern erleben, nicht da sind oder weniger da sind. Ele tem um pai adotivo agora na Fórmula 1, que é o Sebastian Vettel, e quando começou a carreira foi muito apoiada pelo Michael Schumacher. Der Rennfahrer Michael Schumacher ist mein Held. Der Motivationsgrund, Rennen zu gewinnen. Der Sport fasziniert mich, interessiert mich und da kennt man andere Rennfahrer, aber es war keiner dabei wie er. O documentário Schumacher está disponível na Netflix e você pode conferir ele pela plataforma de streaming. Confira sim, saiba um pouco sobre a história do Schumacher, mas não fique limitado apenas ao documentário. Procure mais sobre os personagens que fizeram parte da vida do piloto e também um pouco mais sobre a sua história em mais detalhes. Você pode conferir nos nossos textos. And what was so special about Michael is he didn't waste it. He did everything he could to enable himself to exploit that natural talent that he had. Vanessa, muito obrigada pelo convite. Eu gostei de participar mais uma vez aqui do Combo VIP. Pessoal que está assistindo esse vídeo, vai lá, passa no BP, conheça o nosso trabalho, os textos maravilhosos da Denise sobre os circuitos, mas também todo o nosso programa ali falando sobre outros pilotos, contando a história do automobilismo e fazendo também a cobertura de categorias extremamente legais como a Fórmula 1, Stock Car. Passem por lá para poder conhecer todo o nosso trabalho. Eu sou a Débora Almeida. É isso, pessoal. Se possível, ouça nossos podcasts falando aí do reviews da corrida e também temos podcasts falando aí de filmes, jogos, bastante informação lá. E acompanhem também nosso canal no YouTube, porque quando eu atingir 2.000 inscritos farei um chui bem bacana e vocês vão poder conferir isso ao vivo, se Deus quiser, logo logo. Eu sou a Denise Vilche, irmã da Vanessa, e você pode encontrar meus textos no Boletim do Paddock. Toda semana tem um texto sobre um circuito novo, então acompanhe, inclusive esse texto de Interlagos, que tem a história que eu contei do Senna, também você pode encontrar lá. Gente, muito obrigada. Galera, entre no site do Boletim do Paddock, acompanhe eles no YouTube. Para vocês que gostam de Fórmula 1, de automobilismo, esse é o lugar para vocês irem. Minha irmã também escreve, como vocês já viram, muito bem, então por isso que ela tá lá, que é um site muito bom, então vocês, por favor, confiram, acompanhem esse pessoal, porque eles estão aqui não só porque eles amam o Dr. mas porque eles sabem demais sobre esse assunto, então bora lá conferir. E esse foi o nosso combo das grandes lendas da Fórmula 1, Michael Schumacher. E aí, consegue? Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e compartilhe com os amigos. Até a próxima! Tchau!